Ah, entendi. Tá bom. Meu nome é Felipe Carmo, tá bom? Acho que é possível, sim, criar quadrinhos com todo tipo de conteúdo. Conteúdo educativo, conteúdo religioso, conteúdo para entretenimento, né? Diversos conteúdos. Agora, para o público cristão específico, você tem alguns critérios, né? Você precisa seguir para ser chamado de um quadrinho cristão, né? Se você perguntar o que é um quadrinho cristão, é muito simples. Um quadrinho cristão é um quadrinho que está falando ou que procura comunicar crenças cristãs. Assim como um quadrinho budista tenta comunicar as crenças budistas, né? Fazer quadrinhos para cristãos é se comunicar dentro desse quadro, dessas possibilidades. É claro que você pode tentar se aprofundar mais em alguns assuntos, criar algumas ficções dentro de alguns temas específicos, né? Mas no fim das contas, um quadrinho cristão é o que fala de cristianismo. As tirinhas que eu faço. Oi? Sim, eu não categorizaria como quadrinhos cristãos, né? Eu acho que são mais quadrinhos que têm temas relacionados ao cristianismo, porque não é o meu intuito lá passar crenças cristãs, né? Algumas coisas são muito pessoais, uma ideia, um insight, uma crítica, talvez, né? É muito pessoal. Então eu não estou lá comunicando os princípios do cristianismo. Eu estou comunicando eu, né? Como cristão, isso deve aparecer lá de alguma forma. Agora, se você acompanha as tirinhas, você vai perceber que dificilmente eu vou falar sobre crenças cristãs, embora os personagens eles estejam contextualizados dentro do cristianismo. Então eu não categorizaria como um quadrinho cristão, mas eu gostaria simplesmente como tirinhas, né, que falam a respeito de religião e cristianismo em geral. O sujeito que faz quadrinhos ele precisa saber usar os dois principais elementos da história em quadrinho, que é o texto e a imagem. Ele precisa saber utilizar os dois e fazer com que os dois comuniquem alguns aspectos da história que só eles poderiam comunicar. Agregar os dois de forma que o quadrinho ele não fique maçante, que não tenha muita imagem utilizada sem objetivo nenhum. Muito texto torna a história em quadrinho também difícil de ser lida. A pessoa tem que saber usar muito bem esses elementos. Mas o que você pontuou também é importante. A gente precisa ter um bom roteiro, precisa ter um desenho que cative, a depender do seu público, né? O público diz muito sobre o estilo que você está usando. E acima de tudo, eu acho que uma história em quadrinho ela precisa se comunicar com a realidade das pessoas. Se você faz uma história em quadrinho cheia de tabus, que não comunica absolutamente nada, não retrata a realidade da vida das pessoas, ele não consegue se comunicar, porque ele não está falando a realidade. Acho que esse é um dos fatores principais também. Nas minhas tirinhas eu tenho, por exemplo, o pregador, né? Ele aparece sempre lá no púlpito pregando. Tem o Paulo, que aparece escrevendo cartas, né? Aparece Satanás lá também. Tem alguns que aparecem menos do que outros, agora. Ah, isso, é.
esse a parte de construir a imagem que você desenha? Olha, é uma pergunta bem difícil, viu? Eu acho que se isso fosse mais intencional, no meu caso não é tão intencional. Eu imagino um pregador e coloco ele lá pregando. Eu tenho em mente mais ou menos as palavras, as expressões que um pregador usa, eu coloco lá. Quando eu coloco Paulo escrevendo, as falas dele são um pouco mais literárias, é um texto mais complexo, né? Não é um texto de fala, é um texto de escrita. Então eu acho que você precisa entender primeiro quem é o seu personagem. Se você vai fazer um médico, um personagem que seja médico, você precisa saber como um médico se veste, como um médico fala, quais são as terminologias que eles costumam usar, como é que ele trata um paciente, como é que é a vida, o cotidiano de um médico. Você precisa conhecer eles antes de criar, né? É essencial. Eu não vejo muito segredo a não ser esse. Mas eu acho que. Oi? Se você pensa a imagem do médico assim, Você traço de um médico. Agora, nem sempre um personagem ele vai ser tão visível assim, entendeu? Às vezes você quer criar um personagem que é mais diferenciado, um personagem mais, vamos dizer assim, original, né? Um médico, por exemplo, que tem, vamos supor aqui, esquizofrenia. Se você não conhece um esquizofrênico, fica difícil, mas como seria isso, entende? Um médico esquizofrênico. Você pensa, poxa, só de tentar imaginar já vem muitas possibilidades em mente. Eu acho que aí entra muito da criatividade, né? Você também tem liberdade para fazer isso com os personagens, mas é sempre bom você ter essas referências, porque se o seu personagem ele não tem alguma coisa da realidade, ele acaba que não representando nada, ele não é um personagem. Ninguém nunca vai conhecer ele, ninguém nunca viu ou se identificaria com o discurso dele, né? De alguma forma. Acho que é isso, não sei. É uma pergunta difícil. não, já fala assim, você mas você falou de esquizofrênico, eu imaginei um camarada assim, uma mais reta, tipo, um espetáculo no rosto. Ah, você quer dizer mais de físico? Não, estou conversando com você, seguindo a lei, sabe? Você falou do médico que é esquizofrênico. Sei lá, imaginei um camarada assim, bem Olha só, tudo isso que você imagina não deve ser jogado fora. Você tem que colocar no papel. De alguma forma, isso te lembra essas duas características. É a sua maneira de expressar elas, isso é muito importante. cada um vem com a sua bagagem, né? E acaba entendendo. Se você consegue comunicar bem,